popular alergia de nariz que faz a pessoa espirrar e andar com o nariz sempre entupido pode fazer com que surjam pólipos, algo que prejudica e muito a respiração. Você sabe o que tem dentro do seu nariz? Tem certeza? Doutor, e como o paciente descobre se ele tem pólipos? Bem, primeiramente o paciente vai ter alguns sintomas. Os sintomas principais da polipose são, primeiramente, naquele paciente que é alérgico. Um paciente alérgico e que tenha asma, por exemplo, é um forte candidato a ter pólipos. Os pólipos causam basicamente dor de cabeça, secreção nasal, obstrução nasal e algumas vezes perda do olfato. Então, aquele paciente, por exemplo, que chega no consultório médico e diz: doutor, eu não sinto cheiro já há muito tempo. É um forte candidato a ter pólipo. Como identificá-los? Através daqui a gente tem um modelo. Então, essa aqui é a cavidade nasal. E para se fazer um inventário da cavidade nasal, não é possível só com um exame macroscópico. Nós precisamos de uma ótica telescópica, flexível ou rígida, para que a gente, no caso, o que nós estávamos fazendo era um inventário com a ótica flexível. Essa ótica flexível é excelente para exame porque ela é capaz de entrar em todos os recessos do nariz, todas as frestinhas do nariz, para identificar. Os pólipos podem ser grandes, como a gente viu no vídeo, ou podem ser muitas vezes múltiplos e pequenos. Então nós temos que ver toda a cavidade nasal, que tem mais ou menos 9 centímetros da entrada do nariz até a parte do fundo, e 7 a 8 centímetros de altura. Onde é que localizam-se esses pólipos geralmente? Por toda a cavidade nasal. Então eles podem estar desde o espaço livre da cavidade nasal até dentro dos seios paranasais. E isso daí a gente aumenta muito a área possível de pólipos. Então nós temos espaços nos maxilares, temos no etimoide, que fica entre os olhos, temos no frontal, que fica na testa, e num seio que é bem posterior, que é o esfenoide. O paciente descobre então que ele tem pólipos. O que ele tem que fazer? No passado, os pólipos eram tratados simplesmente se retirando o pólipo macroscopicamente, mas se viu que isso não trata bem o pólipo. Então tem que se fazer um tratamento mais fisiológico possível, um tratamento que possa não só retirar o pólipo, como recompor a função nasal. Para isso, nada melhor do que aquela famosa cirurgia sem incisões, que é a cirurgia feita pelos orifícios naturais. Sem cortes. Sem cortes. Então, na verdade, a gente vai direto na doença e remove a doença e consegue fazer o planejamento da fisiologia como era antes, o mais próximo possível. É feito com esse aparelho aqui, que é um microdebridador. Exatamente. Como é que ele funciona? Exatamente. Então, como que se trata pólipo de uma maneira moderna? Hoje em dia nós temos que ter conhecimento anatômico, temos que ter equipamento e treinamento. Então, o conhecimento anatômico vem através dos anos, não é uma coisa que se adquira assim de uma hora para outra. O treinamento igualmente, então precisa ser uma residência que forme para isso, e uma complementação com vários cursos, e o equipamento hoje é fundamental. As óticas são o carro-chefe disso, mas o microdebridador é um aparelho que compõe muito bem isso. Esse aqui é o aparelho. Então, como que ele funciona? Esse é importante salientar que é uma tecnologia inédita aqui na região sul. Então, muito poucos lugares têm o microdebridador e muito poucos profissionais têm treinamento para usar o microdebridador. Esse aparelho aqui é um aparelho importado. Ele funciona basicamente com um motor de alta rotação, com um torque muito potente que é capaz de triturar. Então, nós podemos ver essa peça. A ponta da peça, ela tem um orifício que suga o pólipo ou qualquer tecido que estejamos tratando, e ao mesmo tempo ela tritura. Então nós podemos ver aqui que tem uma peça interna que gira em alta rotação.
pode girar de maneira oscilatória ou de maneira contínua, fazendo com que o tratamento seja mais rápido, mais efetivo. O convênio ele cobre esse tipo de procedimento? Felizmente, sim. Então, esse é um procedimento moderno, um procedimento que está sendo incorporado nos convênios. Não são todos os convênios que já incorporaram. Alguns convênios ainda estão tentando se adaptar a essa nova tecnologia, mas, via de regra, os convênios grandes, eles cobrem o uso do equipamento, os kits, essas ponteiras de aspirador com shaver, com o microdebridador em si, a parte que corta, também são descartáveis, são reutilizáveis, então também são cobertas pelo convênio. Então a gente está falando de um procedimento altamente especializado e que às vezes vai precisar de alguns dias de internação, normalmente uma noite ou, dependendo do caso, mais alguns dias, que felizmente é coberto pelo convênio de maneira geral. No próximo programa, o otorrino Charles Brum explica tudo sobre a blefaroplastia, a cirurgia estética de pálpebras.